Olá, como vão vocês? Eu sou o Dr. Rafael Mello, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral e também especialista em transplante de fígado. Eu vou abordar para vocês hoje um tema muito complexo e grave e que está em evidência na atualidade. É o tumor maligno mais importante e provavelmente um dos mais agressivos de todo o corpo humano. No trato digestório, sem sombra de dúvidas, se trata de um tumor de extrema agressividade. É o câncer de pâncreas. No caso, quando a gente fala câncer de pâncreas, é uma generalização, porque existem diversos tumores que podem ocorrer. Por exemplo, tumores neuroendócrinos, que não têm uma agressividade e malignidade tão grave assim. E o famoso adenocarcinoma, que é um tipo de tumor com um epitélio que se nasce da parte exócrina do pâncreas. O pâncreas, lembrando que é uma glândula mista, ele produz hormônios tanto de efeito endócrino quanto hormônios de efeito exócrino. E é da porção exócrina pancreática por onde vem esse tipo de tumor, que é o adenocarcinoma. Quando a gente pensa nos fatores de risco para esse tipo de tumor, nós temos que lembrar os principais. As questões genéticas, mutações genéticas de gene como BRCA2, genes como Carras e outros genes que estão sendo estudados ainda, pesquisados atualmente. As novas drogas, inclusive, para poder tratar esse tipo de tumor, quando se fala em quimioterapia, elas têm alvo como os genes específicos para poder fazer o tratamento específico. Esse seria o principal fator de risco, então, o fator genético, que seria o gatilho. Nós temos então os fatores ambientais que colaboram para o aparecimento do câncer de pâncreas. Dentre eles, o mais em evidência, obviamente, é o tabagismo. O tabagismo que afeta grande parte da população no mundo, com destaque na população asiática e também na Europa, onde é muito difundido. Ele causa, por exemplo, na Alemanha, a incidência de quarto tumor sólido ocorrendo no trato digestório de maior mortalidade como sendo o câncer de pâncreas. E no Brasil, alguns estudos já demonstraram, inclusive saiu recentemente na revista do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, uma nota sobre a incidência aumentando do câncer de pâncreas no Brasil. Isso é uma questão, então, muito importante, porque se trata de saúde pública, visto que é uma doença muito agressiva, que dá poucos sintomas antes dela aparecer, e quando ela aparece, inicia os sintomas principais, como perda de apetite, perda de peso, dores abdominais no andar superior do abdômen, icterícia, normalmente já não se trata mais de uma doença inicial, se trata de uma doença já no estado moderado ou avançado. Quando o médico tem a suspeita desse tipo de tumor, existem exames que são necessários serem feitos para fazer o estadiamento e a avaliação do tumor. A partir desses exames, nós vamos classificar esse tipo de tumor, se ele é um tumor que necessita de uma terapia inicial com quimioterápico ou radioterapia, ou outras modalidades novas também que surgiram para ajudar no tratamento, ou se é um tumor que já vai direto para a cirurgia, ou se é um tumor que não existe a possibilidade de nenhum dos dois tratamentos. Por quê? O que é importante ser avaliado no paciente com câncer de pâncreas é a questão do estado geral desse paciente. Qual é a condição clínica desse paciente? Muitos dos pacientes já são pessoas de idade, com uma condição clínica deteriorada, que não tem, às vezes, o performance status, que é a avaliação geral clínica, para poder ser submetido a um procedimento cirúrgico invasivo ou para um procedimento quimioterápico, radioterápico, que vai causar uma grande debilidade na pessoa. Uma vez decidido pelo tratamento, é importante seguir os princípios oncológicos, porque são eles que vão garantir que o paciente obtenha uma cura. Dos principais princípios oncológicos que nós vamos ter que observar é a questão que no adenocarcinoma é necessário fazer uma ampla linfadenectomia para poder obter a cura. Então, por exemplo, quando o tumor está na cabeça do pâncreas e se faz a cirurgia chamada duodenopancreatectomia, nós sabemos que as evidências mostram, os estudos mostram que é necessário retirar pelo menos 20 linfonodos para você ter uma cirurgia considerada oncológica. Outra coisa que é importante é a ressecção do mesopâncreas, que é uma área que os estudos, a partir de vários estudos, inclusive desenvolvidos na Universidade de Heidelberg, evidenciaram que a sobrevida
do paciente no qual o cirurgião resseca a região chamada mesopâncreas, que é uma região que liga o pâncreas a alguns vasos muito importantes, como a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco e a veia porta, é onde está a principal foco de recidiva da doença. Uma vez a doença operada, seja ela na cabeça, ou corpo, ou na cauda do pâncreas, que configura cirurgias totalmente diferentes, o paciente é submetido a uma terapia complementar, uma terapia multimodal. O que é uma terapia multimodal? É uma terapia que envolve ou uma imunoterapia específica com drogas-alvo para aqueles genes específicos, quando a gente tem uma biópsia, um resultado de biópsia, ou uma quimioterapia utilizando os principais esquemas atuais aí no nosso arsenal de tratamento, que seria o esquema chamado FOLFIRINOX, gemcitabina, capecitabina. São os principais drogas utilizadas hoje em dia. O paciente precisa de um acompanhamento clínico e um acompanhamento multiprofissional muito intensivo. Ele precisa de nutricionista, porque normalmente é um paciente que perdeu muito peso, precisa de fisioterapeuta, precisa de um acompanhamento psicológico e precisa ter um tratamento muito de perto do médico, tanto da parte cirúrgica quanto da parte clínica. É uma doença de alto risco. Para vocês terem ideia, a mortalidade do câncer de pâncreas dentro de 5 anos é em torno de 95%. Portanto, é uma doença muito importante, é uma doença que está em aumento de incidência na nossa atualidade, seja pelos fatores externos, configurando cigarro, uso de bebida alcoólica, pancreatite crônica, outras doenças crônicas do pâncreas, mas também pela questão da descoberta de mais casos pelos exames de imagem. Portanto, é importante quem tem histórico familiar, quem tem algum fator de risco, fazer um acompanhamento mais de perto com um médico especializado para poder detectar a doença e, se necessário, realizar o tratamento.